Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje a gente começa o módulo 8, que fala das viagens de Kardec, o tema dessa noite é em relação ao movimento espírita e a unificação. E a gente vai ter o Manuel conversando com a gente sobre esses temas. Esse conteúdo ele foi atualizado pela FEB, e é diferente do conteúdo que a gente estudou há 4 ou 5 anos atrás, para quem já seguiu as aulas do ESG que a gente tem gravado no nosso site, no nosso canal do YouTube. Mas antes da gente envolver o Manuel no nosso amor de boas-vindas, a gente vai fechar os nossos olhos, respirar fundo, cumprimentando os benfeitores aqui da nossa casa, do Chico Xavier aqui em Portland, cumprimentando os benfeitores dos outros centros que também estão ligados a nós nesse encontro, já que temos alunos de várias partes dos Estados Unidos e do globo. Vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita de aprendermos, porque é só através do estudo que vai acontecer o nosso despertamento consciencial. Não só através do estudo, mas principalmente através do estudo. Existem outras formas, como o sofrimento, como o trabalho, mas o estudo é uma alavanca muito importante para que a gente conheça a visão de Jesus, o que ele espera de nós, as sugestões para dele em relação à nossa conduta, como nós conseguiremos ser felizes num mundo ainda de expiação e provas. Vamos envolvendo todos os lares, todos os participantes, encarnados e desencarnados, pedindo que Jesus nos proteja e nos envolva com a tua luz. E assim vamos envolvendo a nossa querida amiga Rosaura na prece inicial dessa noite. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus, mestre de amor e de bondade. Pedimos, Pai, que nos proteja, que nos ampare, quando nos encontramos aqui reunidos nesse momento de estudo. Senhor, abençoa essa nossa união, esse nosso momento de aprendizagem, que possamos receber as bênçãos e a proteção dos mentores de luz, dos espíritos elevados que se responsabilizam e se propõem a nos acompanhar nesses momentos de estudo, nos orientando, fazendo com que estejamos com os corações e as mentes abertas para entendermos a grandiosidade desse momento. Para que encarnados e desencarnados que estejam aqui envolvidos sejam pela benevolência daquele Pai, daqueles que junto com Jesus nos dirigem e nos conduzem, também os dirigentes dos nossos centros espíritas, que organizam esses estudos, esses professores que estão aqui disponíveis para nos ajudar, para nos acompanhar nessa caminhada, que é uma caminhada de amor. Que sejamos atendidos, cada um de nós, nas suas necessidades, nas nossas necessidades, e também socorrido, nós encarnados e desencarnados, pela providência divina, para que assim possamos nos manter no caminho do bem, no caminho da justiça e do amor, nos tornando sempre pessoas melhores, hoje melhor do que ontem, dando continuidade aos nossos estudos, às nossas aprendizagens, para que tudo isso venha contribuir para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Obrigada, Rosaura.
E é então com muita alegria que a gente vai envolver então o Manuel Portácio, que vai dar a aula para a gente nessa noite. Ele vai estar falando sobre o módulo 8 itens, os roteiros são 1 a 3, certo, Manuel? Isso, isso. Tá. Obrigada, Manuel. Regina, eu que agradeço a oportunidade de servir. Sim, em primeiro lugar, meu boa noite e minha sincera alegria de estar com vocês aqui para falar da doutrina. Esse tema é um tema de cunho mais histórico, não é propriamente, do que doutrinário. Revela nuances dos primeiros tempos da, da implantação da doutrina, digamos, não é? Em que Kardec trabalhava na elaboração da obra da codificação e, ao mesmo tempo, ele estava acompanhando o movimento espírita nascente. Lembremos-nos que em 1855 ele teve a notícia dos fenômenos das mesas girantes. Num primeiro momento ele não teve interesse, talvez não tinha tempo para se ocupar disso. Ele era um pedagogo, né? Um professor de largos recursos, com uma obra relativamente vasta no campo da educação, cerca de 30 textos, livros, planos de melhoramento, né, do sistema educacional francês, e por causa disso também foi convidado para apresentar um plano para o sistema educacional alemão. Enfim, era um homem, um espírito de grande elevação moral e intelectual. Tinha uma cultura imensa, né? E aí, na sua na adolescência, ele é levado para a Suíça e lá vai estudar com um dos mestres da história da educação, que foi Pestalozzi, né? Então, vejam como um espírito dessa largura, ele vai ao encontro daquilo que há de melhor no mundo. Tudo isso segue, com certeza, um planejamento de ordem superior. Todos nós temos um planejamento, todos nós encarnamos e temos uma, um projeto, um projeto existencial, em que são colocados, né, digamos, os principais aspectos dessa encarnação. O que é que nós precisamos fazer, em que precisamos nos melhorar, e eventuais ocorrências importantes que acontecerão ao longo do nosso caminho. Quando a gente olha para trás e vê o caminho percorrido, onde começou em relação à doutrina, por exemplo, né, a nossa descoberta, e aí vão surgindo oportunidades para alguns de maior oportunidades que a gente muitas vezes não sabe nem como qualificar. Por que é que aconteceu dessa forma? Lógico que existe um motivo, né? Não há acaso absolutamente. E vemos as pessoas que entram na nossa vida ao longo dos anos, também com um propósito específico.
Elas não vêm para ficar na nossa vida, mas elas vêm para nos apontar caminhos, caminhos importantes para o cumprimento da nossa missão, né? Cada um tem a sua missão. Então, Kardec, ele é um espírito altamente preparado. Bom, não precisa dizer muito, nós podemos, através da obra do Humberto de Campos, Irmão X, principalmente em Cartas e Crônicas, no capítulo 28, Cartas e Crônicas, cujo título é Kardec e Napoleão, nós vamos ver ali o momento em que o espírito, que fora Allan Kardec no passado, ele se aproxima da Terra para um encontro com Napoleão Bonaparte. Certamente esses dois espíritos tinham uma ligação espiritual profunda que vinha desde os tempos das Galhas, que é muito curioso, porque Allan Kardec foi um druida nas Galhas antigas, onde hoje é a França, né, o território francês, e ali existiam algumas tribos gaulesas. E Allan Kardec vivia, eu penso que naquela época mesmo. E no ano 51 antes de Cristo, o general Júlio César, com suas tropas, invade as Gálias e consegue finalmente derrotar os gauleses. Um povo bravo, um povo heróico, povo corajoso, que algumas vezes impediu os romanos de conquistarem aquele território. E nesse período, quando Júlio César consegue vencer, então, a resistência gaulesa, as suas tropas se espalham pelo território francês e um grupo se dirige para aquela região onde hoje é a cidade de Lyon, e foi um dos generais comandados por Júlio César, um dos oficiais, aliás, comandados por Júlio César, que fundou Lyon. Veja que interessante, né? Então, a ligação de Kardec com Júlio César parece vir daquela época. E no século XIX, eles se reencontram, porque Júlio César é agora o imperador da França, Napoleão Bonaparte. É o mesmo espírito. Então, é um espírito. E mais, a gente ainda sabe também que no final do século XIV, início do século XV, esse mesmo espírito, Allan Kardec, estava encarnado na Terra, no leste europeu, numa região que hoje pertence à República Tcheca, e lá ele era Jan Hus, foi um teólogo, ele conhecia diversas línguas, falava diversas línguas, era um teólogo, um homem muito culto também, e digamos, suas ações contra os abusos da igreja, digamos assim, praticamente encaminharam o processo para a, o advento do protestantismo no século XVI. Ele, Jan Hus, e um seu um outro espírito amigo dele, que vinham encarnando juntos, que também foram druidas no passado, e que naquela encarnação, naquele tempo da Idade Média, final da Idade Média, se chamou John Wycliffe, e que era a reencarnação de Leon Denis. Aliás, uma encarnação anterior do Leon Denis. Né? Anteriormente, eu não sei como ele se chamou.
era o Leon Denis, aquele que viria a ser o Leon Denis no século XIX. Então, esses espíritos estão ligados há muito tempo e vão trabalhar juntos, no caso aqui, Leon Denis e Kardec, né? Ah, juntos, que eu digo, dentro do mesmo movimento, um sucedendo o outro, praticamente, na, na propagação das ideias espíritas. Então, Kardec é o espírito preparado. Eu penso que ele é como Saulo de Tarso, que, encontrando com Jesus, logo lhe perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Kardec vem cumprir uma missão na Terra, evidentemente, a convite de Jesus, na implantação do Espiritismo, na, na acolhida à terceira revelação, através da pleiade do Espírito da Verdade. Então, Kardec, quando assiste quando tem aquela primeira reunião que ele participa, na casa da senhora Plene Maison, observando então o movimento das mesas, que ele achou muito curioso, mas que chamou a atenção dele de uma forma especial, diferente das outras pessoas que viam naquelas reuniões, naqueles saraus, enfim, naquelas reuniões sociais, né? Digamos, algo curioso, algo que divertia aquelas pessoas, mas elas não tinham noção do que se tratava. E é ele, então, quem identifica o que é que está por trás de tudo aquilo. Então, ele se dispõe a estudar, observar, e aí começa, então, a, logo ele é identificado, então, como digamos assim, um comandante, né, de um processo que viria a se materializar na codificação espírita. Então, ele vai estudando, logo no início tem a revelação através de espíritos que estavam ali dando suporte a, ao seu trabalho, tem um encontro com o Espírito Verdade, que lhe revela, né, a a sua verdadeira missão, o que é que, o que é que essa Pleiade esperava dele, e ele também coloca seus questionamentos, né, acerca do tempo que ele iria dispor para fazer tudo isso, que ele também tinha seu trabalho material para fazer, para dar sustento à família e tudo mais, e o Espírito Verdade o conforta e diz que ele não deve se preocupar com isso. Disse mesmo, a vida material na Terra é importante e devemos dar conta dela. Mas aí ele completa, né? Porém, não te ajudar a viver seria não te amar. Isso, pronto, é a senha, né, que tranquilizou Kardec. Ele ali naquele momento compreende a, a imensa responsabilidade que lhe era atribuída e ele então assume o trabalho e vai se ocupar dia e noite de tudo aquilo até elaborar toda a obra. Mas ele não fez só isso, ele não
não apenas estudou, não apenas escreveu, ele então começa, logo após a publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, que é a, vamos dizer assim, a edição definitiva, não é? Com as 1019 perguntas e respostas, mais do dobro da primeira, que tinha 501 perguntas e respostas, aquela que foi lançada em 18 de abril de 1857. Então, ali ele conclui, vamos dizer assim, é o alicerce do edifício doutrinário, né? É a base sobre a qual vai se levantar esse edifício, porque o Livro dos Espíritos é onde estão todos os princípios doutrinários concernentes ao tríplice aspecto da doutrina: ciência, filosofia e religião. E é do Livro dos Espíritos que Kardec dividiu em 4 livros, ao invés de ele dizer 4 partes, parece que isso foi proposital até, né? Ele colocou livro um, ou livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Do livro primeiro saiu a Gênese, o último livro da codificação. Do livro segundo saiu o Livro dos Médiuns. Do livro terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E do livro quarto, o Céu e o Inferno. Todos, portanto, toda a essência desses livros, dessa obra, os princípios que nortearam a elaboração dessas obras, estão todos no Livro dos Espíritos. E aí Kardec, então, de uma certa forma, ele agora vai se preocupar na num primeiro momento de divulgação da doutrina por ele mesmo. Ele tinha consciência que aquela obra, aquela missão, era dele, ele não podia delegar a ninguém. Claro que ele teve auxiliares importantes, mas a obra em si, o trabalho em si, a elaboração dos livros, a, digamos assim, o fortalecimento daquele movimento que começava ali e que logo se mostrou até grandioso. Vejo que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata da autoridade da doutrina espírita, né, o controle universal, né, da doutrina espírita, ele fala que ele obteve ali informações de mais de 1000 centros espíritas daquela época. Ora, nós não podemos pensar que eram centros espíritas como nós temos hoje. Não, mas eram grupos. Por quê? Porque também começaram a surgir, a se revelar em várias partes, principalmente na França e nos países de língua francesa, como a Bélgica, como a Suíça, por exemplo, né? Médiums extraordinários começam a aparecer. E aí agora eu comparo essa questão, que eu achei muito interessante, quando Kardec fala desses 1000 centros espíritas, eu comparo digamos, esse fenômeno a, ao advento do Pentecostes, lá na Palestina, 50 dias após a partida de Jesus, quando uma pleiade de espíritos se manifesta através dos discípulos do Mestre, né? Num ambiente só, falando em diversas línguas. E agora, século XIX, esse fato se repete, só que não é num lugar só. Não é só em Paris, não é só na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
mas é na Alemanha, na Europa, em várias partes da Europa, né? E, inclusive, o próprio movimento é reconhecido, a história do Espiritismo, começa nos Estados Unidos, com o advento das irmãs Fox. Ali, o primeiro espírito se manifesta e se identifica, comprovando a imortalidade da alma, né? E dando informações importantes. E aí, então, começa o interesse, né, da humanidade por essa questão da espiritualidade, o mundo, o além-túmulo, né? O que que acontece? O que se tinha antes era informação sobre o céu e o inferno como destino, né, das almas dos homens que viveram na Terra. Mas isso era só um mito. Tudo que nós temos na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, são mitos. O mito da criação, o mito da criação do mundo, a criação do homem, o mito do dilúvio, enfim, são vários mitos. Porque era um período em que a humanidade não tinha instrução nenhuma, não existiam escolas, então os mitos faziam parte das tradições ancestrais dos vários povos. E esses mitos também acabaram sendo importantes na formação dos fundamentos da doutrina católica, por exemplo, né? E Kardec, então, conhecia tudo isso. Interessante. Então, lançado o Livro dos Espíritos, ele sai a campo para começar a verificar o que é que está acontecendo em outras partes, onde ele recebia notícias de que estava havendo lá um movimento, havia grupos estudando, recebendo mensagens através de médiums, todos eles tinham seus médiums, e ele vai, então, primeiro a Lyon, depois a Bordeaux, enfim, vai à Bélgica, são regiões onde se fala a língua francesa, né? São grupos francófonos, como se costuma falar. E aí ele quer constatar como é que as coisas estão se desenvolvendo ali e levar, evidentemente, orientações, esclarecimentos para que o movimento espírita ele se fortaleça desde o início e que ele siga, digamos assim, um cronograma de trabalho, siga uma metodologia que possa fornecer, digamos, material, né, para a elaboração das obras, mas principalmente para o estudo desses grupos, né? E ele vai observar que a força do espiritismo se constitui de duas questões básicas. Primeiro, tornar felizes os que conhecem a doutrina, que a compreendem e a praticam, né? Aliás, no Livro dos Espíritos, nas conclusões, ele chega a dizer: o primeiro momento da doutrina é o da curiosidade. São aquelas pessoas que conheceram os fenômenos, não é? E tiveram a curiosidade de pesquisar, entender, acompanhar um pouco mais, saber o que estava acontecendo por trás daquilo. O segundo momento, diz Kardec, é o do estudo. A partir daí, tendo as observações, né, investigando o que estava acontecendo, começa a se estudar, baseado nas informações que eram dadas pelos espíritos. E o terceiro momento era a prática, né? Então, isso tudo mostra que o Espiritismo, como disse
como disse o professor Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, ele disse assim: a finalidade do espiritismo não é terapêutica, é cultural. E é isso que Kardec fala. É isso que está nas conclusões do Livro dos Espíritos. Cultural, porque veio trazer conhecimento da verdade, das verdades eternas, né? As verdades que nos importa conhecer verdadeiramente, né? As verdades universais, as verdades divinas, que vão nos fortalecendo na condução do nosso próprio processo de desenvolvimento, orientando as nossas ações, o nosso roteiro, né, de trabalho. E a segunda força, diz Kardec, está em que o Espiritismo não se assenta na cabeça de homem algum. Claro, ele mesmo, em alguma parte da obra, ele diz mais ou menos assim, não, talvez não seja esse o texto, mas o contexto. Ele diz: não chamem o Espiritismo de kardecismo. A doutrina não é minha, a doutrina é dos Espíritos. Isso é uma lição para todos nós, porque normalmente no Brasil, né, é isso. Um pouco mais atrás, no tempo, quando alguém se dizia espírita, o outro perguntava: mas é espírita? Você é espírita kardecista? É espiritismo de mesa branca? É a forma como identificavam o espiritismo até para diferenciá-lo, né, do sincretismo afro-brasileiro, a Umbanda, o Candomblé, aquilo tudo, onde também tinham práticas, né, com os espíritos. Havia médiuns, havia não, há médiuns. Os espíritos se manifestam ali. Então, no início havia muita confusão sobre isso, né? A tal ponto que, quando surgiu o primeiro Código Penal, no final do século XIX, no Brasil, depois da proclamação da República, os espíritas que já existiam alguns grupos no Brasil, começaram a ser perseguidos pela polícia, inclusive, acusados de prática de curandeirismo, até que se esclareceu, até que as autoridades tomaram conhecimento de que não podia se confundir o espiritismo, que era uma doutrina racional, uma doutrina de estudo, né? Escola, tudo mais, e diferente da doutrina, vamos dizer, as doutrinas pagãs, essas práticas afro-brasileiras, que eram puramente práticas ritualísticas. Eles não tinham ainda essa força do estudo, né, de uma doutrina. O que veio a acontecer mais recentemente, não faz muito, aliás, um pouco antes de eu ir para Londres, passando pelo Largo Ana Rosa, na Vila Mariana, de ônibus, olhando para fora do ônibus, eu vi, passando pelo largo mesmo, do outro lado da avenida, um prédio com uma placa em cima, onde estava escrito, pasmem, tenda de Umbanda kardecista. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Estava escrito. Hoje, agora, depois que eu voltei de Londres, eu passei lá, não tem mais essa placa. Acho que obrigaram eles a tirarem aquilo, porque não fazia sentido, né? Mas era o quê? Tentando atrair, né, pessoas para a Umbanda, como se a Umbanda tivesse alguma parte com o espiritismo, como se ali se estudassem também as obras espíritas, não sei se estudam ou não, mas enfim. Então, por causa de tudo isso aqui, lá no início, os espíritas acabaram sendo perseguidos por um pouco tempo, logo tudo se esclareceu e as casas, os grupos passaram a trabalhar normalmente, né?
Então, Kardec, ele tinha muita preocupação com isso, não é? Com essa coisa. É, como aconteceu com o cristianismo lá no início, quando Paulo visitava as primeiras igrejas, as 7 igrejas, as primeiras igrejas que ele ajudou a fundar, orientou, né? E ali o que que acontecia? Ah, procurava-se estudar os ensinamentos de Jesus, mas se misturavam na prática conceitos do judaísmo, né? E Paulo lutava muito contra isso, dizendo, não, não é possível, vocês não podem fazer isso, né? O cristianismo não tem nada disso. Ah, aquelas tradições do próprio judaísmo. Então, Kardec tinha essa preocupação, porque sabia, né, que naquele início muitos ainda não tinham uma noção do verdadeiro alcance da doutrina, e para começar um trabalho do nada, né, começava-se a partir daquilo que já se conhecia do próprio catolicismo, né, das igrejas cristãs. Então, Kardec é muito cioso das suas responsabilidades e vai, então, visitar essas comunidades, fazendo viagens a partir de 1860, em 61 também, 62, 64 e 67. Sendo que as viagens de 1862 foram as que se tornaram mais, digamos assim, mais impactantes, tanto que existe o livro, né? Existe uma obra, Viagens Espíritas de 1862, onde Kardec relata, né, tudo o que ele viu, o que ele falou, fez palestras nesses lugares também, não é? Incentivando as pessoas a estudarem a doutrina e divulgarem a doutrina. Enfim, ele era realmente o líder, né, desse movimento. E tudo girava em torno dele, do trabalho dele, né? Então, ele tinha como objetivo dar instruções a esses grupos, onde elas se fizessem necessárias. Aí também ele começa a sofrer alguma resistência, como sempre, né? Alguns dirigentes, alguns médiums que tinham fundado alguns grupos, muitas vezes não aceitaram interferência, e isso existe até hoje, né, no meio espírita. Grupos em locais mais afastados, às vezes, né, fundam os grupos espíritas e conduzem os trabalhos do jeito que entendem que deva ser. E não aceitam qualquer crítica ou qualquer orientação que se queira dar-lhes, né? Ah, Então, o, o objetivo de Kardec era instruir aquele pessoal, né? E se instruir também sobre o que estava acontecendo lá e ver como ele poderia tratar essas questões, em que ele poderia ajudar essas pessoas, obtendo também orientações da própria espiritualidade, né? E ele vai vendo que a crença espírita, né, o movimento, ele vai crescendo rapidamente. Se em um ano ele tinha ali algumas centenas de adeptos, em Lyon, por exemplo, que foi onde ele nasceu, né? Foi o primeiro lugar onde ele foi, a cidade onde ele nasceu. É, ele, no ano seguinte, ele diz que o número já chegava a 5 ou 6 mil adeptos, de algumas centenas a 5 ou 6 mil. Mas, segundo o nosso texto aí, que esses 5 ou 6 mil deveriam corresponder a cerca de 25 a 30 mil, né? Era muito grande e não havia forma de realizar um censo
vamos dizer assim, para saber, naquele momento, tudo ainda estava por fazer, né? Então, tinha-se uma ideia, onde ele ia, via uma certa quantidade de pessoas, fazia-se uma estimativa de público, né? E seguia-se em frente. Então, ele via que uma coisa que ajudava, estava ajudando muito no crescimento do movimento eram pregações desfavoráveis, porque, claro, né, a igreja não deu tréguas a Kardec, e porque não aceitava a doutrina, aquela questão, né, de a evocação dos mortos, que Moisés proibia lá no Pentateuco, no judaico, enfim, a questão da reencarnação, o ensino de Jesus, né? Dai de graça o que de graça recebestes. A igreja cobrava por tudo, que deu motivo também ao protestantismo, né? Enfim, e até há bem pouco tempo atrás, né, havia muita crítica ao espiritismo. Quando a gente estuda o espiritismo no Brasil, por exemplo, no século passado, vai ver o trabalho, por exemplo, de Caibar Schutel, que muitas vezes ia a público, em praça pública, para dialogar com padres que faziam uma oposição ferrenha aos grupos espíritas em cidades do interior. O Cair Schutel era do Rio de Janeiro, né? Nasceu no Rio de Janeiro, mas ele veio para São Paulo, ainda menino, a família veio, e ele se instalou lá na região da Araraquarense, né? Em Matão, em Matão. E lá ele fundou um grupo espírita, Amantes da Pobreza. Lançou um jornal, o Clarim, e também a Revista Internacional do Espiritismo, que existem até hoje. E ele foi um dos grandes vultos do espiritismo no século XX, Caio Schutel, e que tem obras belíssimas, entre elas Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Muito útil nos nossos estudos evangélicos. Então, Kardec foi colhendo informações, foi observando o que estava acontecendo, orientando aqui ou ali, onde havia necessidade, e onde lhe pediam, onde ele sentia que podia fazer aquelas contribuições, né? Fora aqueles que resistiam e não aceitavam. Então, um fato mais importante que Kardec observava nessas viagens, nessas visitas, mais do que o número de adeptos, era a seriedade com que se considerava a doutrina, a seriedade com que as pessoas aderiam ao estudo da doutrina, conhecimento. Por quê? O que estava acontecendo também naquele momento, de um modo geral? Como ao tempo de Jesus, muitos espíritos que encarnaram naquele tempo encarnaram para dar testemunho do poder de Deus. Chegavam até Jesus, Jesus lhes fazia alguma cura, alguma coisa importante, não é? Cura, por exemplo, um cego de nascença. Ele veio para dar testemunho do poder de Deus. E aqui nesse tempo de Kardec, muitos também vieram para dar testemunho da verdade revelada pela doutrina. O espírito da verdade. Eram espíritos comprometidos com a pleiade do espírito da verdade. Era o braço encarnado, né, dessa pleiade de espíritos que vinham, então, para ser os canais através dos quais ah, os espíritos superiores iriam se manifestar para trazer, então, material importante para Kardec ir constituindo a doutrina, né?
Mas ele também observou que, em relação aos médiums, era público e notório que eles se multiplicavam, iam surgindo nos mais variados grupos, até fora deles. Então, não eram apenas pessoas interessadas e que vieram para, digamos, para engrossar o movimento espírita, mas médiums, né, que vieram para trabalhar, para ser esses intermediários, né, da pleiade do Espírito da Verdade para fornecer material substancial para o trabalho de Kardec. Também ele falava de um número incalculável de adeptos que nada viram, mas eram tão fervorosos quanto os outros que viram os fenômenos, que presenciaram, que foram também, digamos, intermediários dos próprios fenômenos, médiums, né, que tinham determinadas qualidades mediúnicas, né, que foram importantes também naquele momento. E que esse número, então, aumentava sem cessar, né? Outro fator importante, dizia ele, era a coragem dos espíritas, a coragem da opinião. Aliás, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma página belíssima que a gente todos devem estudar e se conscientizar da importância de ser espírita, que é essa mensagem que tem como título A Coragem da Fé, que é onde você sustenta, né, a sua opinião baseada na doutrina, né, na verdade. Sustenta o seu conhecimento, sustenta os princípios espíritas, sempre que for questionado ou contestado, né? Não nessas, digamos, nessas discussões fúteis, né? Pessoas que levantam polêmicas e tal, só pelo gosto de polemizar ou de colocar de causar constrangimento, né, ao médium ou ao próprio espírita. Então, Kardec ele faz esse trabalho que é muito importante para a consolidação do movimento espírita, para que os grupos espíritas surgissem fortes, conduzidos por médiuns, por homens que tinham alguma notoriedade até na sociedade, né? E que assumiam o comando de tarefas ou até de grupos espíritas para que a, a doutrina finalmente vingasse, né? Então, Kardec se vê diante de alguns desafios do espiritismo nascente, né? E ele, o posicionamento dele diante de algumas situações que surgiam nessa fase inicial, constitui exemplo significativo para os espíritas de sempre. A firmeza, né, naquilo que faz, o bom senso, principalmente o bom senso, na sua atitude diante dos problemas que surgiam, né? Ele estava, claro, muito bem assistido pela espiritualidade, que o orientava, que o aconselhava em determinadas situações, faça isso ou não faça isso e tal, deixa que, por exemplo, no caso lá do Alto de Fé de Barcelona, né, quando foram queimados os livros, cerca de 300 volumes de obras espíritas, que Kardec tinha enviado para a Espanha, a pedido de um livreiro francês que estava instalado na Espanha, La Chatre, Maurice La Chatre, e esse volume de obras, essa encomenda, né, foi mantida, foi contida na alfândega em Barcelona. E o bispo de Barcelona, que tinha dado essa orientação lá para a alfândega,
mandou recolher as obras e decidiu queimá-las em praça pública, lá em Barcelona. E fez isso. Como não podia queimar, como se fazia antigamente, né? Como não podia queimar o autor da obra, queimou a obra, simbolicamente, como se fosse ele, né? Só que isso surtiu um efeito contrário ao que ele imaginava, porque dos resíduos que sobraram dos livros, porque a queima, né, sempre deixa alguma coisa, e que as pessoas que estavam assistindo aquilo foram pegando o que sobrava, tal, para tentar entender o que era, porque se estava sendo queimado, devia ser alguma coisa importante, né? Então, essa queima acabou se constituindo numa bela propaganda a favor do espiritismo, né? Então, é assim que a espiritualidade age, né? E, e até é curioso, porque na Revista Espírita, eu acho que um ano depois, isso foi em 1861, não? Se eu não me engano, um ano depois, ou dois, esse próprio bispo de Barcelona estava desencarnado e dá uma comunicação que Kardec colocou na Revista Espírita sobre, né, o que depois ele entendeu quando estava no mundo espiritual, né? Enfim, é, então, nós muitas vezes somos instrumentos da vontade de Deus sem saber, sem ter consciência, né? E do mal, muitas vezes, nasce o bem, nasce alguma coisa muito positiva, né? Como tem essas lições no Evangelho, né? O mal e o remédio, e por aí vai, né? Então, a espiritualidade, claro, tudo isso é dirigido por Jesus, esse movimento tem Jesus, e Jesus aproveita tudo o que pode para que a doutrina se consolide e seja divulgada por todos os meios possíveis, né? Kardec vai falar também dos médiuns interesseiros, né, os perigos das fraudes, a satisfação do orgulho de alguns, que muitas vezes ele diz, alguns médiuns até honestos e dignos de estima, mas que de repente caíram nessas armadilhas, né, da espiritualidade, envolvendo-se em processos obsessivos e trabalhando contra o espiritismo, né, na época. Falava também dos adeptos que se afastam e que Kardec muitas vezes era questionado, por que o senhor não procura trazer de volta, não procura eles, né, convencê-los a voltar? E Kardec então dava aquela aquela lição, né, para dizer que se eles se afastavam pelo modo de ver a doutrina, pelo modo como encaravam o próprio Kardec no seu trabalho, né, não tinha por que Kardec procurá-los. Se um dia eles mudassem, né, o seu modo de ver as coisas, eles voltariam naturalmente. Então, aí surge também a ideia dos grandes é, auxiliares de Kardec, que estavam encarnados, como o próprio Leon Denis. Leon Denis era considerado, né, um eventual substituto de Kardec. Alguns chegaram a pensar nisso, mas vejam, Kardec era um espírito tão elevado que não é. Eu acho que não havia essa possibilidade dele falhar. Não existia. Afinal de contas, ele estava sustentado pelo Espírito Verdade, que era Jesus. O Espírito da Verdade é Jesus. Tá? Várias manifestações na Revista Espírita, enfim, na obra espírita, que mostram claramente que o Espírito da Verdade é Jesus. E Jesus estava por trás do trabalho de Kardec, dando aquele suporte, disse mesmo, a cada mês
durante 15 minutos eu estarei aqui com você. Se você precisar de mim para tirar alguma dúvida, qualquer coisa, 15 minutos por mês. Lógico, Jesus, né, não devia estar todos os dias ao lado dele, né? Ele sabia disso, embora num primeiro momento Kardec, sentindo a grande responsabilidade, né, quis ter o Espírito da Verdade mais tempo junto dele. Ele falou, não, 15 minutos por mês eu estarei aqui e, de resto, você fica tranquilo que você vai ter todo o suporte para isso, né? E assim, né, o movimento espírita cresceu a partir dessa base sólida da, vamos dizer assim, até da promessa de Jesus, do envio do Consolador e da presença de Jesus e desses espíritos notáveis, não? Essas entidades venerandas, como se costuma chamar, faziam parte da pleia do Espírito da Verdade, alguns deles identificados até nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, e lá está também o Espírito da Verdade no meio deles. Ali nós vamos ver espíritos ligados à ciência, à filosofia e à religião. Tríplice aspecto. Figuras notáveis, né, da história da humanidade, que estavam, que já tinham sido, a época em que estavam encarnados, apóstolos do Cristo, discípulos do Cristo, que vieram à Terra para também cumprir uma missão, né? E agora estavam ali, nesse grupo do Espírito da Verdade que veio trazer a terceira revelação. Então, o trabalho teve uma sustentação que não permitia que se pensasse em, em fracasso, por mais que a doutrina fosse combatida, e foi bastante, né? Mas ela sobreviveu a tudo. E, finalmente, agora, no século XX, na segunda metade, né? Ela acaba se consolidando também no Brasil, para onde a árvore do Espiritismo foi transplantada, conforme Humberto de Campos revela no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Chico Xavier, aliás, o Hermínio Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, um grande pesquisador da doutrina espírita, inclusive da parte histórica, ele deixou um livro chamado Eu Sou Camille Desmoulins, um livro muito legal de ser lido, muito interessante pelo que ele revela, do tempo da Revolução Francesa. Na segunda parte do livro, o Hermínio diz assim: Chico Xavier, há algum tempo atrás, revelou que estavam reencarnados no Brasil, ou estão reencarnados no Brasil, né? Cerca de 250 mil franceses daquela época. Então é fácil perceber por que a árvore do Espiritismo foi transplantada para o Brasil. E quem foi que aqui, digamos, assumiu a tarefa nos primeiros tempos, né? E, digamos, criou os grupos e divulgou a doutrina, né? Através dos trabalhos, através de palestras, livros e tudo mais. O povo que estava lá naquela época, na época de Kardec também. Então, a gente vai vendo que para tudo existe um propósito de ordem superior. Nada é aleatório, nada é por acaso, né? A missão do Brasil é uma missão extraordinária, né? A nossa lição aí fala que muitos estudiosos no passado, até no tempo do Brasil colônia, percorreram o Brasil aqui, descobrindo-lhe a riqueza de suas possibilidades infinitas, os tesouros do solo e as maravilhas de sua fauna e de sua flora, com suas prodigiosas surpresas, né?
coisas que não existiam em parte nenhuma do mundo, estavam aqui, a nossa floresta, né? As nossas matas, o nosso ouro, né? As nossas pedras preciosas, enfim, uma natureza rica, né? Em valores, né? Embora essas pessoas que vieram aqui para estudar passassem lá fora uma imagem da grandiosidade do mundo novo, eles não viram o Brasil espiritual, está dizendo, diz o nosso texto. O Brasil evangélico, de um povo fraternal e generoso, que veio com o tempo, né, com as imigrações também, e o próprio povo brasileiro, que se tornou um povo acolhedor, povos que antes estavam em conflitos com outros povos, seus vizinhos, principalmente no Oriente, né? Como nós temos até hoje judeus e palestinos, né? Árabes e judeus, tal. Aqui no Brasil, todos convivem em paz, né? Com respeito. E aqui não tem aqueles conflitos que tem lá, na sua região de origem, né? É isso, é porque o Brasil foi escolhido por Jesus para ser o coração do mundo, coração acolhedor. E o brasileiro é também, eu costumo dizer, o semeador da parábola de Jesus, porque hoje existe movimento espírita em todos os continentes do planeta. E na grande maioria desses lugares, os grupos espíritas foram fundados por brasileiros. Somos nós que aprendemos aqui na escola espírita, né? E depois saímos a semear. Eu mesmo tive a grata oportunidade de fazer um trabalho em Londres, né? De implantação de um curso que eu nunca pensei em fazer, mas de repente fui escolhido, me trouxeram o convite, né? E eu fui fazer um curso dar um curso de 2 anos e fiquei 15, né? Porque aí aproveitei e dei outros cursos, evidentemente. A primeira proposta era para dar o curso mediúnico. Eu dei e depois passei o curso para os médiuns de lá darem. E aí fui dando curso de ciência espírita, filosofia espírita, pedagogia espírita, a história à luz do espiritismo, e por aí vai, né? A gente está lá, vamos aproveitar a oportunidade para implantar escola lá em Londres. E surtiu bastante efeito. Muita gente veio fazer curso na nossa casa espírita. Então, é isso. Portanto, o movimento espírita, né, ele representa um conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec. O Emmanuel, no livro Estude e Viva, ele disse assim: a maior caridade que o Espiritismo nos pede é a caridade da sua divulgação. Só isso, ponto de vista da doutrina, não? Agora, no nosso trabalho, na nossa ação como espírita, na tarefa espírita, aí nós vamos praticar o amor ao próximo, né? Fazendo a caridade das formas que forem necessárias para os casos que nos foram colocados, né? Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese são os livros da codificação. E só após esse, diz o nosso texto, né? Após a elaboração dessa obra completa, é que se pode falar em doutrina espírita. E é verdade. Temos que estudar o conjunto da obra. Não basta estudar um livro só e tirar conclusões
né? Porque essas conclusões podem ser, não digo falsas, mas incompletas, porque no restante da obra você vai ter muito mais informações importantes. Então, ah, o espírita mesmo, né, ele deve, ele já foi mais, né, enfrentou muito mais obstáculos anteriormente. Hoje ainda há alguma resistência em alguns setores, digamos, da sociedade, né, algumas religiões, mas, de um modo geral, a doutrina já é aceita, já temos participado de eventos ecumênicos com representantes de outras religiões, temos a nossa voz nesses eventos, né? Então, o Espiritismo hoje está consolidado. Isso principalmente após o trabalho de Chico Xavier, da elaboração dos seus livros, na publicação dos seus livros, mas também do seu trabalho no campo da caridade, principalmente, né? A sua atitude, inclusive, em relação àquilo que lhe era oferecido, né? É então que se pode falar em ação dos espíritas, e mais. O movimento espírita, então, é isso, né? Corresponde à ação dos espíritos, dos espíritas. Todas as demais obras espíritas são obras complementares, né? Além da obra de Kardec. Então, aí a gente vê os clássicos, como Leon Denis, né? O que deu seguimento ao trabalho de Kardec. Leon Denis, depois da partida de Kardec, ele escreveu muitos livros e ele se tornou realmente o líder do movimento espírita mundial. Houve na Europa, até 1925, alguns congressos internacionais, todos na Europa, naquela época. E o Leon Denis geralmente era o presidente, era eleito presidente desses congressos. Por causa disso também, ele recebeu procuração da FEB, na época, a Federação Espírita Brasileira, para representar o movimento espírita brasileiro nesses congressos internacionais, como presidente honorário da FEB, o Leon Denis. Então, até o último congresso que ele participou, e que também foi aquele que terminou esse movimento em definitivo na Europa, foi em 1925. Ele já estava muito doente, quase completamente cego, e ele desencarnou 2 anos depois, né? Então, são esses clássicos. O Gabriel Delany, que escreveu esses livros, foi filho de um grande amigo do Kardec, que foi Alexandre Delany. Kardec teria, inclusive, encontros com o pai do Gabriel, né, pegado o Gabriel no colo, tal a amizade que ele tinha, né, com o Gabriel, com o Alexandre Delany. Camille Flammarion, um astrônomo notável na França do século XIX, foi o braço direito de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, médium, grande médium, Camille Flammarion. Colaborou na elaboração do livro A Gênese, no capítulo 6º, Uranografia Geral. O Ernesto Bosano não fazia propriamente parte desse grupo, mas ele era italiano e um homem de ciência. E ele resolveu estudar fenômenos também e escreveu obras importantes, como A Crise da Morte, Pensamento e Vontade. São obras clássicas que a gente precisa ler, né, para, digamos, que o nosso conhecimento espírita ganhe mais consistência, né? De ter mais informações e conceitos importantes que esses grandes
escritores, né, deixaram para nós. Então, esses devem ser lidos. Como também mais atuais, o Hermínio Miranda, que eu citei, o professor Herculano Pires, a Ivone do Amaral Pereira, sem contar toda a obra do Chico Xavier, e do Divaldo Pereira Franco, né? Só esses dois têm mais de 700 obras espíritas. Então vejam que a importância, por isso que se diz que a árvore do Espiritismo foi transplantada para o Brasil, porque esses médiuns nasceram aqui, no meio espírita, a mediunidade despertou neles muito cedo e começaram a trabalhar cedo também, né? E viveram muito, mais de 90 anos cada um, para cumprir a sua missão na integralidade e cumpriram, sim, com muita dignidade e deixaram também um legado extraordinário para nós estudarmos e conhecermos a doutrina espírita na sua maior pureza, para podermos divulgá-la também com nobreza. Então, era isso que eu queria falar. Acho que o meu tempo já se esgotou, não é, Ana? Se quiserem falar qualquer coisa, fazer qualquer complemento, qualquer comentário, por favor, fique à vontade. Obrigada, Manuel. Acho que deu para dar uma boa visão para a gente desse lado histórico. E Uhum. o que me chama a atenção nesse aspecto do movimento espírita é que cada um de nós, dos nossos grupos aí, seja aqui, seja em Massachusetts, seja no Texas, seja em Singapura, então apesar de ser um núcleo pequeno, né, é essa semente que a gente está plantando e que vai brotar no futuro, né? E a nossa responsabilidade, eu acho que achei muito interessante isso que você falou, que apesar do espiritismo ter nascido na França, os centros espíritas da atualidade, e eu diria 90% das pessoas que pertencem e participam dos centros espíritas são brasileiros, né? Essa enxertia Em aí toda parte. foi feita, né? Até na China, né? O Divaldo fundou um grupo espírita. Incrível que pareça. Então, a nossa responsabilidade, né, isso do movimento espírita, eu acho que a gente muitas vezes fica achando que é palestra, né? Não, eu acho que você falou muito bem que é esse estudo, né? Nós somos o cartão de visita do espiritismo, né? É através da nossa conduta que o espírita é reconhecido. Então, daí a nossa responsabilidade na nossa melhora, na nossa transformação pessoal para fazer a divulgação dos ensinamentos de Jesus. É, Isso. oi? Não, isso mesmo, estou confirmando só o que você falou. Eu, eu já escutei algumas vezes as pessoas comentando sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pensando no momento atual que a gente vive, né? Como é que o Brasil pode ser aí essa fonte, esse coração, quando está passando por uma inflexão tão grande, né? Não sei se você quer comentar sobre Uma isso. turbulência em geral, né? Na verdade, isso tudo foi previsto por Jesus. É um momento, né, que a humanidade está vivendo, essa fase de transição planetária. Estão aparecendo muitos espíritos encarnando aqui na Terra, se infiltrando nas diversas instituições para causar polêmica, é, colocar em dúvida muitas coisas, criar confusão, né? Muitos lançam obras apontando problemas na obra espírita, sabe? Uma coisa lamentável o que essas pessoas fazem. Mas quando a gente estuda, a gente consegue perceber isso. Quer, quer dizer, ainda bem que isso é a visão deles, não é? Isso não é uma realidade. Não existe.
Por exemplo, se lançou o livro falando de adulterações na Gênese, né? Que se deram após a morte de Kardec e tal, porque foi uma edição publicada em 1872, 3 anos após a morte de Kardec, né? Aí já criou um problema, né, no meio espírita, porque aí todo mundo começou a falar, mas como a FEB permitiu isso? E a gente está todo mundo estudando essa Gênese e agora vem falar que está adulterada. Aí na federação, a diretoria montou um grupo, me convidaram para participar, para estudar a Gênesis. Estudamos da primeira palavra até a última do livro. E chegamos à conclusão que não tinha adulteração nenhuma. Na verdade, Kardec é que fez um trabalho eu diria, né, assim, de polimento da obra, porque ele chega à conclusão que existia ali coisas que eram do Evangelho, já tinham sido faladas no Evangelho, ele tirou fora, coisas que trechos que ele resolveu substituir por textos melhor. Por quê? Porque a obra era científica e ele teve esse cuidado de trabalhar, né, a obra para que ela fosse vista como uma obra científica e não, porque dava a impressão, às vezes, que a doutrina era uma doutrina mística. E ele fez esse trabalho. Foi ele mesmo, saíram pelo mundo aí, descobriram algumas coisas que ele tinha deixado escrito e que, na verdade, foi ele quem fez essas. Não foi adulteração. Ele fez uma correção, uma limpeza na obra e deixou a obra perfeita, como ele idealizou. Então é isso. Então estão aparecendo muita coisa. Eu estou vendo gente da federação, que eram expositores notáveis, hoje saíram da federação, porque acho que falavam coisas que não devia lá dentro, e agora estão aí nesses movimentos místicos que existem por aí, ah, dizendo assim: ah, os espíritas são muito bitolados, só querem saber da doutrina, mas hoje já existem revelações muito mais avançadas, não sei o quê. Eu fico pensando, sabe, é que essa gente teve um trabalho importante dentro da federação e agora faz isso, quer dizer, estão perturbados, né? São pessoas perturbadas, como fez, aliás, com todo respeito, o Valdo Vieira, quando saiu do trabalho com o Chico, e eu já vi vídeo no YouTube, o Valdo Vieira falando cada aberração do Chico Xavier, cada ofensa, no vídeo, tá? No vídeo, isso, publicado no YouTube. Então é isso, sabe? Essas pessoas, que é como eu costumo dizer, são pessoas que entram no Espiritismo, o Espiritismo não entra nelas, porque elas querem encontrar meios de se serem protagonistas, né, de críticas ou, enfim, contestações à doutrina, para ter, porque eles preferem, né, ter esse protagonismo fora da doutrina do que dentro dela. Então, é isso que está acontecendo no momento. Muita gente que aparece, né, nos grupos espíritas, às vezes se tornam trabalhadores e, de repente, começam a introduzir alguns conceitos, algumas coisas que não são legais, né? E que não, nem são doutrinárias, mas é uma situação passageira, vai passar, porque nós estamos dentro de um processo, né? Então, isso é um momento para nós, espíritas, também repensarmos a nossa atitude diante da doutrina, como fazer e como esclarecer o público, né, sobre essas coisas que sempre se pregou contra a doutrina e que a gente tem argumentos suficientes para mostrar que não são assim, né? Pegando um gancho aí no que você falou, que só para fechar o comentário dessa noite, que é a importância da gente trazer essa pureza doutrinária, né? Para dentro das nossas casas espíritas, para dentro do nosso lar. E tem muita gente que entra no radicalismo e fala assim: não,
o Pentateuco lá, Uhum. que Kardec deixou para a gente, é que a gente tem que estudar. Quando a gente conhece aí médiuns super sérios, como o Divaldo e o Chico, que o Manuel falou, que vieram para complementar, né? Para dar uma visão mais expandida do mundo espiritual. O Chico, nesse aspecto, né, da visão do mundo espiritual aí trazida por Emmanuel e por André Luiz, principalmente, além de outros, e o Divaldo através da psicologia espírita com a Joana de Ângeles, que tá super atual por conta dos problemas, os desafios de saúde mental que Isso, o planeta exatamente. Estão muito presentes no passa momento, por né? hoje. É É. que a gente sabe, o Divaldo já falou há anos atrás que nessa década aqui vindoura que a maior causa de morte seria o suicídio. Então a importância, né? Jesus vem aí com remédio para gente e o remédio está disponível na prateleira. Mas a gente tem que Uhum. pegar o remédio, né? Tem que ir até a prateleira, pegar o remédio, abrir a caixa e tomar o Isso. remédio, né? Então, hoje a gente sabe que existem muitos falsos profetas, como o Manuel estava falando, tem gente que fala espiritismo, como é que é? Da esquerda, da direita, Ah, é. espiritismo Hoje comunista. também tem Então, esse. É. gente, eu acho que essa unificação do espiritismo, entender o que é o espiritismo? O espiritismo é essa entrega da mensagem de Jesus através de Kardec e que está sendo complementada por médiuns que são idôneos, porque é pelo fruto que você conhece a árvore, né? Então a gente Uhum. não pode esperar um trabalho equilibrado, de qualidade, de um médium desequilibrado. Então, se eu passei, por exemplo, por 7 casamentos e hoje eu estou solteira, eu não estou numa situação em que eu posso falar para uma pessoa que como é que funciona um casamento, porque eu não aprendi. Se eu tô 50 quilos mais gorda do que eu devia estar, eu não posso falar de dieta para outra pessoa, porque eu não aprendi a viver isso. Eu já perco a minha credibilidade imediatamente. Você não Entendeu? vai ser convincente de jeito nenhum. Não, e aí, daí a importância do nosso trabalho, da nossa reforma íntima, da nossa mudança e a importância desse estudo, mas principalmente para que a gente seja essa luzinha dentro da nossa casa que eu digo lar, casa que eu digo centro espírita, para que a gente traga essa voz de Jesus num momento tão tumultuado como que a gente está vivendo. E alguém mais quer comentar alguma coisa? Porque senão eu vou ler uma mensagem que o mentor mandou pra gente. Fala, mamãe. Eu quero dar um abraço muito carinhoso no meu querido amigo, no meu filósofo predileto. Legal. É recíproco. O nosso encontro dessa noite caiu na minha mente, e no meu coração, como se fosse uma viagem histórica, Uhum. Isso. ah, um turismo categoria especial, que iluminou a nossa mente e o nosso coração e que deixou uma certeza, é que a caminhada evolutiva sob todos os aspectos do nosso planeta é lenta e gradativa. Quando você falou desses precursores, todos, eu senti assim como se fosse um momento em que os alicerces de uma casa estavam sendo construídos, né? E séculos, e agora as paredes estão se erguendo, nessa construção acontecem acidentes de percurso, mas nós não podemos duvidar em tempo algum que Uhum. tudo isso, toda essa dinâmica, esse processo de evolução da humanidade tem a supervisão de Deus, não é obra do acaso, né? Então, quando a gente não entender alguma coisa, quando a gente discordar de alguma coisa, em vez de tumultuar, de separar, de sair do centro, fundar o seu, onde possa pensar, colocar o que eu penso, a gente tem aqui.
com calma, dar tempo ao tempo e esperar que as coisas se esclareçam. A gente tem comentado muitas vezes nos nossos encontros e a gente vai identificando devagarzinho alguns itens, alguns conceitos. Às vezes a gente entende bem, às vezes a gente entende mais ou menos, às vezes a gente não entende nada. Mas isso não é o importante. O importante é confiar em Deus. É saber que, num dado momento, no nosso processo de maturidade, nós vamos entender tudo direitinho. Porque o trabalho é muito maior do que a gente pode imaginar, possa imaginar. Obrigada. É Obrigada, isso. obrigada, Manuel, pela palestra linda. E agora então a gente vai para o encerramento. Aline, você faz então as vibrações para nós, por favor? Faço. Eu coloquei só uma coisinha, eu coloquei no chat a mensagem que a gente recebeu do mentor. Acho que eu vou ler antes de você É. fazer a prece, fazer a vibração, porque aí fica gravado, porque está muito alinhado com a conversa que a gente teve hoje. E fala assim: ao trabalho, amigos. Em dias como os de hoje, onde a escuridão invade os corações, onde o mal tenta fazer a sua morada, unam os corações, trabalhem juntos, Jesus nos espera. Orações, vibrações, bons pensamentos. O trabalho é árduo, o caminho é longo, mas é grande o amor de Deus que tudo pode, tudo faz e tanto ama. Sigamos juntos e firmes, o bem nos aguarda. Graças a Deus. Então, vamos nesse instante fechar nossos olhos e doar o que temos de melhor em benefício daqueles que necessitam mais do que nós. Pai Celestial, abençoa nosso desejo sincero de servir. Que em seu nome e com o auxílio dos bons espíritos possamos ajudar aqueles mais necessitados do que nós. Senhor, abençoa cada lar deste planeta. Que os pais amem e respeitem seus filhos e que os filhos amem e respeitem seus pais. Que cada lar se transforme em um templo de amor e fraternidade. Ampara, ó Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar a caridade e trabalhar em favor do próximo. Que consigam realizar todo o bem que desejam fazer. Pedimos por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus, em especial por esta casa, Chico Xavier, em Portland. E quanto a nós, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas e sabedoria para saber amar mais aqueles que convivem conosco. Obrigada, Senhor meu Deus, pelas bênçãos e experiências que temos nesta vida. Que assim seja. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez a equipe dos benfeitores celestiais que nos acalentam, que nos recebem aqui todas as semanas. Pedimos, Senhor, que leve o teu amor e as tuas bênçãos de gratidão em nosso nome, ao Manuel, por essa aula linda. Pedimos que abençoe essa casa, seus voluntários, seus assistidos e a todos aqueles a quem nos pedem preces. Que cada um possa ser acolhido e amparado de acordo com as suas necessidades. Fica conosco hoje e sempre, Mestre Jesus, fortalecendo a nossa fé, a nossa vontade de fazer o bem, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.